Quais são as causas de irritação no olho no pós-operatório de uma cirurgia de catarata, né? Quer dizer, fez a cirurgia, logo depois começa a sentir uma irritação, assim, mesmo pingando aqueles colírios que são instruídos a usar no pós-operatório, ainda se sente uma irritação. Então, existem sim algumas causas que podem estar relacionadas à cirurgia ou não, né? Eventualmente algumas questões que o olho mesmo tem e que elas podem se manifestar no pós-operatório e a gente associar, né, que foi relacionado com o procedimento. Eventualmente não. Então, a primeira causa que a gente pode pensar, tá, é olho seco, né? Eventualmente a gente já tinha uma lubrificação no olho alterada antes de fazer a cirurgia e ela se mantém ou até piora um pouquinho depois do procedimento, até pela manipulação e tal. Que é importante lembrar que olho seco não é somente a falta da lágrima, mas muitas vezes a alteração na qualidade da lágrima e a insuficiência da lágrima se manter bem homogênea na superfície do olho. Então é importante lembrar que a gente tem como se fosse um filme, uma camada de lágrima que fica sempre estável sobre a superfície do olho e ela precisa se manter estável também depois de uma cirurgia. Então, eventualmente, a instabilidade ou alteração dessa camada num pós-operatório pode gerar alteração de conforto e a gente precisa corrigir. Então, é fundamental ter sempre comunicação com o médico depois de um procedimento cirúrgico e que há alguma dúvida, algum incômodo, é importante relatar. A segunda questão que também não é tão frequente assim, mas também não é rara, que é aquela questão do cílio virado para dentro do olho, né? A gente chama, o termo para isso é triquíase, tá? Então, eventualmente pode virar um cílio, ficar tocando ali na superfície, incomodando e faz realmente uma reação bem incômoda e as pessoas podem imaginar que a cirurgia está me machucando e tal, e não é somente ali um cílio que fica fazendo toque. Então tem que tirar, né? Tem que tratar essa irritação e normalmente melhora depois desse ajuste, que é tirar ali o cílio que está incomodando, tá? Outra causa também é, eventualmente, se o olho não está fechando adequadamente à noite, né? Então existem algumas síndromes de pálpebra que não deixam o olho fechar adequadamente, né? Lembrar que o olho tem a questão de ficar bem fechado e também o olho eleva quando a gente dorme, que chama-se reflexo de Bell. Então esses mecanismos eles atuam conjuntamente, né? Eles atuam juntos para que a gente tenha um conforto no olho, né? Ou que o olho fique protegido durante a noite, já que ele não tem dinâmica, ele não mexe, ele não pisca e tal. Então ele tem que estar bem fechadinho para não ter exposição, tá? Eventualmente eu tenho uma síndrome chamada Flop Eye Syndrome, tá? Que é uma situação onde a pálpebra ela não fecha e ela vira eventualmente, né? Ela fica abrindo assim porque ela tem uma certa flacidez, tá? Então isso deve ser identificado, aí a gente tem que tomar as medidas corretas, tá? Outra questão também é o ectrópio, tá? O nome é estranho, mas significa que a pálpebra também não está fechando adequadamente, né? Ela fica virando um pouquinho assim para fora, alguém já deve ter visto isso em alguém, em alguma pessoa, tá? E isso é uma causa de desconforto importante. Num pós-operatório ainda muitas vezes intensifica, né, a irritação no olho, o olho fica vermelho, fica incômodo e pode ser confundido com o próprio pós-operatório de catarata que está acontecendo algum problema, mas não, na verdade é uma outra causa para a irritação no olho. Além disso, no pós-operatório, não que seja uma causa específica, mas a gente pede para ter muito cuidado quando vai pingar a medicação, tá? Primeira questão, sempre olhar o rótulo do colírio que vai pingar no olho. Quando vai colocar a gota, né, certifica que é realmente colírio que vai ser que precisa ser usado. Nós já presenciamos muitas vezes, né, acontece troca da medicação, a gente está às vezes ali colocou algum remédio junto ali no lugar onde guarda as medicações e acaba trocando por outro tipo de gota e pinga no olho e tem aí um acidente ou algum tipo de irritação. Então lembrar dessas causas, né? Revisando então, o olho seco, a triquíase, o ectrópio e a Flop Eye Syndrome e a troca de medicações, tá? Então lembrar de tudo isso e sempre qualquer dúvida falar com o seu médico, com o seu cirurgião, com o seu oftalmologista para revisar qualquer coisa que se entenda como anormal ou incômoda num pós-operatório.